Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado e no vídeo de hoje falaremos sobre cessão dos direitos hereditários, especificamente em relação a um bem individualizado do acervo hereditário. E para isso, como a gente tem feito em alguns vídeos, nós vamos falar sobre esse tema analisando um caso prático, uma decisão judicial, nesse caso aqui proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inclusive uma decisão bem recente, e porque eu entendo que dessa forma fica um pouco mais claro, porque vocês vão poder acompanhar o raciocínio todo que foi realizado ali pelos julgadores e eu vou explicando para a gente interpretar essa decisão da melhor forma possível. Então, aqui no caso, trata-se de um agravo de instrumento, né, um recurso que foi apresentado, né, interposto contra uma decisão de primeira instância e trata justamente desse tema, né, que eu mencionei, que é quando você, enquanto herdeiro, acaba abrindo mão de um determinado bem imóvel específico em relação a outros herdeiros. Né, você acaba abrindo mão para que outros herdeiros acabem tendo direito a esse bem. Só que o artigo 1793, como fala aqui já nessa subementa, né, que é o trecho que explica esse resumo da decisão, fala que a cessão de direitos não pode ser realizada sobre um bem da herança singularmente considerado. Então foi mantida a decisão, mas a gente vai trazer alguns detalhes bem interessantes em relação a esse caso, que falam inclusive, que explica inclusive o porquê, né, dessa vedação. Por que, que eu não posso, enquanto titular de um bem, abrir mão dele individualmente em relação ao todo da herança. Então aqui, como eu falei, foi uma decisão, né, interposta contra uma decisão, foi um recurso, quer dizer, interposto contra uma decisão de primeira instância, nos autos de um inventário dos bens deixado, que eu suprimi o nome dos envolvidos, né, que entendeu pela ineficácia da cessão de direitos hereditários realizada pelos herdeiros. Então aqui eles estão alegando nos recursos que foi feita uma cessão onerosa, né? Então onerosa quer dizer que houve um pagamento, né? Como o seu quinhão hereditário é um ativo, né? Que compõe o seu patrimônio, embora ainda seja uma expectativa que isso venha a se concretizar, mas já é um ativo antes de concluído o processo de inventário, então você pode vendê-lo. E então aqui ele vendeu a participação para os outros herdeiros envolvidos ali por meio de uma escritura pública, e essa escritura pública foi declarada ineficaz pelo juiz do inventário, entendendo que se trata de um bem considerado singularmente. Aí aqui eles trazem vários argumentos, tentando dizer que na verdade não era um bem singular, um bem individualizado e tal, e que sim, era parte dos quinhões e tal. Alguns fundamentos eu não vou ler tudo para a gente não se estender muito no vídeo, porque o principal são conclusões que o tribunal chegou aqui nesse caso. Então aqui ele traz um trecho da decisão, né, que foi objeto do recurso, que fala que, saliento desde já quanto às seções de direitos dos herdeiros, aqui eu acabei esquecendo de suprimir os nomes, mas não tem problema, não tem o nome completo, que o artigo 1793, parágrafo 2º do Código Civil, dispõe que é ineficaz a cessão pelo corherdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Sem dúvida, o corherdeiro pode ceder a sua cota parte ou sua parte ideal na universalidade da herança, mas não a respeito de um bem específico, de um bem determinado ou considerado singularmente. Note-se, a cessão de um bem individualizado, está errado ali, dentre os que compõem o espólio, não é negócio jurídico inválido, não é nulo nem anulável. A censura da lei está no plano da eficácia. Aqui que é o detalhe interessante que a gente vai trazer mais para frente. A cessão, neste caso, é ineficaz, não produz efeito, é inoponível aos demais herdeiros, dado que a herança é uma universalidade e até a partilha indivisível. Então, esse é um conceito interessante, né? Que a herança ela é considerada como um todo indivisível. A gente já trouxe isso em alguns outros vídeos aqui do canal e também lá no próximogeração.com. E é aqui que pega justamente essa questão da cessão de um bem individualizado, que seria incompatível com esse conceito da universalidade, né? Então, aqui eles dizem que, na verdade, se trata realmente de um bem específico, né? Porque ele fala ali no trecho da escritura pública, fala dos imóveis, da matrícula, número tal, do livro tal, enfim. E aqui a parte mais importante, né? Note-se que ao revés do que se alega a parte agravante, não há dúvidas de que se trata de cessão de direitos hereditários sobre bens individualizados, já que indicados na escritura dos imóveis objetos do negócio jurídico. Contudo, a cessão deve ser dos direitos hereditários e não da coisa especificada. A gente já falou sobre isso também. E ele traz aqui algumas decisões lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
que, enfim, se chama de precedente, né? Isso aqui no mundo, uma expressão jurídica, né? São outras decisões sobre o mesmo tema e que eles utilizam, né? O desembargador que utilizou para fundamentar o entendimento dele. Aqui, o item 2 da submenta diz que é firme a jurisprudência dessa corte no sentido de que não é eficaz a cessão dos direitos hereditários, tendo como objeto bem específico do espólio, enquanto pendente a indivisibilidade e sem autorização do juiz do inventário. Já aqui outra decisão fala de cessão de direitos hereditários, bens específicos, ineficácia, indeferimento do pedido, que explica também, né? Não reclama retoque, essas expressões jurídicas utilizadas aí pelo, na verdade nem a expressão jurídica, né? Um jeito peculiar de, enfim, utilizar a língua portuguesa aí, né? Diz que não merece reforma essa decisão acoimada, né? A decisão está sendo combatida, que ao reconhecer a ineficácia da cessão de direitos hereditários de bens específicos do espólio, antes de realizada a partilha, indeferiu o pedido de habilitação do cessionário nos autos do inventário. Aqui a mesma coisa e tal. Aqui pendente a indivisibilidade, sem prévia autorização judicial ineficaz por expressas disposições legais. Agora ele faz um contraponto, né? O próprio desembargador que analisou essa decisão faz um contraponto, dizendo que não se desconhece a existência de julgados, né, de outras decisões judiciais da mesma Câmara, que é, enfim, o órgão ao qual ele faz parte dentro do Tribunal de Justiça, admitindo a eficácia da cessão de direitos hereditários sobre bem da herança considerado singularmente, sem prévia autorização judicial, desde que demonstrada a concordância de todos os herdeiros, bem como a inexistência de débitos do falecido. Então, pessoal, aqui é importante a gente fazer esse parênteses, porque a herança, apesar de muitas vezes a gente ter na cabeça que é aquele bolo, o acervo hereditário, né, todos os bens reunidos que vão ser posteriormente partilhados, mas na verdade a herança também contempla as dívidas do falecido, né? Então, de nada adianta ele ter R$1 milhão em bens avaliados em R$1 milhão se ele tem 2 milhões em dívida. Então, é esse o cuidado que o legislador aqui do Código Civil teve ao determinar a impossibilidade de você ceder individualmente um bem. Na verdade, não é impossibilidade, né? Como ele fala, é a ineficácia dessa operação. Por que ela é ineficaz? Porque se você tiver dívida, se ao longo do processo de inventário surgirem credores, eles poderiam utilizar esse bem que foi individualmente considerado para quitar as dívidas, né? Então, é esse o ponto específico que fala da ineficácia, para garantir que não vai ter ninguém prejudicado, né? Nenhum credor aí do falecido venha a ser prejudicado por uma manobra, né, realizada pelos herdeiros ali ao longo do processo de inventário. Então, aqui, se tiver a concordância de todos os outros herdeiros, que também, né, aí é outra questão, né? A gente sempre fala que um dos principais motivos de brigas no inventário é quando não há uma concordância em relação à destinação de um bem específico. Então, tem uma casa na praia lá da família. Um dos herdeiros quer vender, os outros dois quer deixar porque eles querem alugar para ter uma renda extra no verão, ou então querem mesmo usar, porque querem passar o Réveillon, o Ano Novo, sempre lá, e não estão precisando de dinheiro. Já o outro precisa de liquidez, né? Precisa de dinheiro para pagar alguma coisa, enfim, fazer um investimento, uma viagem. Então, enquanto não tem uma definição em relação à destinação dos bens, ou enfim, ao que a família pretende fazer com aqueles bens, todos eles continuam sendo donos, né? Então é um condomínio que a gente fala, a formação do condomínio, já trouxemos isso em outros vídeos do canal também, confiram lá depois nos vídeos do canal. E então, assim, são esses dois pontos, né? Você, para fazer a cessão, né? Porque a cessão pode ser gratuita, você pode doar para alguém, aí tem a preferência dos outros herdeiros, enfim, mas também fazer a cessão onerosa, como é esse caso aqui. Então você precisaria demonstrar concordância para que nenhum herdeiro se sinta prejudicado e também demonstrar a inexistência de débitos do falecido para que o juiz que vai analisar essa cessão gratuita possa considerar a possibilidade de considerá-la eficaz, né? Então, tomando esses devidos cuidados, a gente tem essa exceção à previsão em lei, justamente porque nesse caso não teria nada que pudesse considerar a ineficácia de uma cessão de um bem individualmente considerado. Aqui é o que ele fala, né? Apesar de a cessão e transferência do direito de meação de direitos hereditários tenha se dado sobre bem de herança considerado singularmente, que na verdade é uma fração do imóvel rural, sem prévia autorização judicial, o que torna o negócio ineficaz e não nulo,
A transação foi confirmada por escritura pública e tal, teve anuência de todos os herdeiros, manifestaram expressa concordância. Ainda não há notícia de que o espólio seja insolvente, como falante, ou tenha débitos trabalhistas federais e estaduais, como mostra a certidão juntada aos autos. Outro sim, o patrimônio deixado pelo decujus, né? Decujus é o nome carinhoso jurídico do falecido, né? É composto, é a expressão em latim, por um imóvel urbano e um imóvel rural, este com extensa área de terras, além de crédito de junta cooperativa e tal. Blá, blá, blá. Nesse contexto e dadas as peculiaridades do caso concreto, não há razão para o indeferimento do pedido de alvará antes de ultimado o inventário, para desmembramento e transferência definitiva da área de terras objeto da cessão, como querem os cessionários recorrentes. Aqui também outro caso aqui, o objeto do negócio são direitos hereditários dos herdeiros, não bem imóvel propriamente dito, logo somente que sobrado o pagamento dos credores do morto é que vai ser transmitido aos herdeiros. Aqui é essa ponderação sobre a questão das dívidas. E para concluir esse julgado, né, ele fala que no caso concreto, apesar da afirmação do sentido de espólio não ter outras dívidas, não foram apresentadas as certidões negativas para comprovar a inexistência de outros débitos. Além disso, não se presta para demonstrar com segurança a anuência inequívoca do herdeiro e tal. O termo de renúncia colacionado no bojo, né, nas ações recursais, no meio das ações recursais, que foi feito por instrumento particular, não houve reconhecimento firme e também não houve participação do seu advogado. Então aqui eles entenderam que, no caso específico analisado por essa decisão, primeiro, não comprovaram que não tinha dívidas, né, do espólio, e também não comprovaram de uma forma com firma reconhecida a anuência de um dos herdeiros, ao menos. Então, por isso que ele acabou entendendo que não poderia ser considerada válida essa cessão de um bem individualizado. E aqui no final ele vai fazer justamente essa ponderação que eu já falei para vocês, que é, não obstante, como bem consignado pelo juiz lá da decisão do inventário, né, que proferiu a decisão que foi objeto desse recurso, a censura da lei está no plano da eficácia, de modo que, ainda que feita sem autorização do juiz, e mesmo em relação a bens singulares, a cessão não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consistente na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. Então ele está dizendo que você pode fazer, só não vai ter essa eficácia, principalmente em relação a terceiros, né, aos eventuais credores que podem questionar essa operação, até que no futuro seja apurada a partilha, já tenham sido quitados todas as dívidas, eventuais dívidas do espólio, e todos os herdeiros também já tenham ficado com o seu definido, né, os seus respectivos quinhentos. Aqui uma decisão também do STJ, que fala que a cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolve direitos de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas sua eficácia condicionada ao futuro incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via do desembargo de terceiro. Então aqui ele está trazendo uns conceitos de direito imobiliário, que é a questão da posse, diferente da propriedade e tudo mais, a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Ele conclui, então, nessa ordem de ideias, revela-se possível que o negócio celebrado entre os herdeiros venha a ser eficaz no caso do implemento de condições, quais sejam a concordância superveniente do herdeiro que não cedeu seus direitos, a solvência do espólio para pagamento de eventuais dívidas, bem como a possibilidade de o bem cedido ser acomodado no quinhão do cedente, podendo, nesse passo, a ratificação judicial da cessão ocorrer com a homologação da partilha. Então ele traz todo, achei interessante que essa decisão foi bem didática, por isso que eu escolhi ela para falar sobre o vídeo de hoje, que apesar de rejeitar o recurso, né, negar provimento desse recurso, ele já traz todo o passo a passo que os interessados aqui precisam fazer para que eles consigam alcançar o objetivo deles. Então fala ali, vocês têm então que obter a concordância com firma reconhecida de todos os herdeiros, ou no mínimo que seja o advogado dele, né, que tem procuração dos autos, que, enfim, assine declarando isso, né, que ele concorda. Tem que demonstrar a solvência do espólio, que ele não tem dívidas a serem quitadas com aqueles bens, e também mostrar que tem a possibilidade de o bem ser acomodado no quinhão do cedente. Então aqui entra a questão da divisão da partilha mesmo. Então, eles têm patrimônio suficiente para que um bem imóvel inteiro fique só com uma pessoa, então isso não vai prejudicar o quinhão dos outros. Então tem todas essas questões que precisam ser devidamente comprovadas para que seja possível, né, fazer essa cessão de um bem singular do espólio. Aqui também tem outra decisão, acho que já está bem explicado, e eles acabaram então, como mencionei,
negando provimento a esse recurso. Então, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quero reforçar o convite aqui para vocês acessarem o nosso site, né, proximageração.com, a gente posta semanalmente lá conteúdo, pelo menos 2 posts por semana, temos conseguido manter essa regularidade. E para que assinem também a nossa newsletter, é o jeito mais fácil de vocês se manterem atualizados em relação ao que a gente tem publicado. Já foram 5 edições, são edições quinzenais. Na última, inclusive, foi uma edição especial tratando só de assuntos tributários, então quem tem interesse por esse assunto específico, esse é o nosso foco. Mas nós também trazemos notícias, enfim, analisamos casos concretos envolvendo algum caso que tem repercussão nacional, enfim. São vários pontos que a gente tem construído dentro dessa newsletter, e o mais importante é que a gente também está sempre aberto às sugestões de vocês para que possamos ir implementando nas próximas edições das newsletters, dos vídeos. Então, fica o convite para você nos acompanhar por lá. E siga-nos também no Instagram, meu Instagram é Felipe Zaleski, para que vocês também acompanhem, a gente está sempre postando, enfim, as novidades do nosso projeto por lá, fazemos quiz, abrimos caixinha de perguntas para responder as dúvidas de vocês. Enfim, tem todas essas plataformas aí, além do canal do YouTube aqui, para vocês nos acompanharem. Lembrando que o nosso foco é sempre conteúdo ligado à herança, testamento e planejamento patrimonial sucessório. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos. Se você gostou, deixe o seu like aqui, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida, ou enfim, queira comentar alguma coisa sobre esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.